Com esses protestos no Irã e os manifestantes em janeiro e fevereiro de 2026 entoando Javid Shah, Viva o Shah, contra o atual regime do Ayatollah, você pode se perguntar, mas como é que pode? Em 79, na Revolução Iraniana, parecia estar todo mundo contra o Shah, reza Pahlavi, e agora o povo resolve cantar pela volta do Shah, ou melhor, pelo filho do Shah que foi deposto. Então você pode se perguntar, como pode uma revolução que foi contra o autoritarismo acabar descambando para um regime muito mais autoritário, que causou a morte de múltiplas vezes mais gente, e muito mais torturas e muito mais perseguição? É preciso analisar que, em primeiro lugar, a organização do Khomeini era muito mais estruturada do que os outros lados, como quem era liberal, progressista, secular, a favor de um regime democrático, que eram poucos e mal estruturados. Outros grupos que eram ou marxistas ou muçulmanos ou uma mistura dos dois chegaram a apoiar o regime do Khomeini, mas em seguida eles próprios foram perseguidos também, mais ou menos como Trotsky. A revolução devorando seus proponentes. Voltando lá atrás, em 46, surge o Fedayeen e Islam, ou Mártires do Islã. Foi um dos primeiros grupos fundamentalistas criados na região que defendia um regime teocrático. De forma não surpreendente, recorreu a métodos violentos e foi devidamente perseguido pela polícia do Shah. E com a execução do líder desse grupo, em 56, esse grupo praticamente se extinguiu. Talvez tenha sido por causa desse grupo e também por causa do Mohammad Mossadegh, cuja história é muito extensa e que merece o seu próprio vídeo, que em 57 o Shah cria o SAVAK, que era a polícia secreta do regime. O SAVAK, que era uma espécie de DOPS da época, mantinha a cada período de tempo algo entre 13 e 4 mil pessoas presas. Somando os 22 anos de regime, foram algumas dezenas de milhares de pessoas. Alguns desses milhares de pessoas sofreram torturas e, nos casos mais extremos, algo entre 300 e 1.000 acabaram sendo executados por se envolverem com métodos violentos de tentar se alcançar o seu ideal político. Depois do Fedayeen e Islam, que já havia sido posto sob controle, surgiram o Fedayeen e Khalq, mártires do povo, e o Mujahideen e Khalq, o guerrilheiros do povo. O Fedayeen e Khalq foi um grupo puramente marxista-leninista, que era uma espécie de guerrilha do Araguaia, enquanto que o Mujahideen e Khalq era uma mistura do ideal marxista do Fedayeen e Khalq com o ideal muçulmano do Fedayeen e Islam. Ele juntou o marxismo com a religião muçulmana. Por esse caráter de mistura de marxismo com religião local, o mais próximo que se pode ter do Mujahideen e Khalq seria a teologia da libertação, com a diferença de que a teologia da libertação não chegou a recorrer a métodos terroristas como o Mujahideen e Khalq. O Fedayeen e Khalq, o que é apenas marxista-leninista, ele chegou a apoiar o regime do Ayatollah, mas em seguida foi escanteado e se dividiu em dois grupos. Um lado majoritário que ainda tentou manter conversas com o Ayatollah para conseguir, de repente, que o Ayatollah impusesse uma economia mais próxima do socialismo, enquanto que um lado minoritário resolveu partir para a luta armada contra o regime. Esse grupo minoritário foi rapidamente esmagado, enquanto que o grupo majoritário durou mais alguns anos, mas também foi desaparecendo. Fora o Fedayeen e Khalq, que tinha um caráter mais guerrilheiro, mais semelhante à guerrilha do Araguaia, o Irã também tinha, no período do regime do Shah, o partido Tudeh, que era, digamos, um equivalente ao PCB, era um partido político mesmo e não um grupo terrorista. O Tudeh também não durou muito tempo no regime do Shah. Resumindo, os três grupos, o Fedayeen e Islam, o Fedayeen e Khalq e o Mujahideen e Khalq, todos eles tinham um caráter fundamentalista, tentaram partir para a luta armada, sem sucesso. Não conseguiram ter a mesma estrutura que o Ayatollah.
que conseguiu concentrar para si o poder. E como ele conseguiu isso? O Khomeini apresentou a tese do Vilayat-e-Faqih, ou a tutela do jurista, em que, de acordo com ele, o Islã xiita não precisava recorrer a marjas, que era uma espécie de mistura de líder religioso e juiz e legislador, tudo misturado. Os marjas decidiam questões religiosas ao mesmo tempo que eram disputas do cotidiano, mas que deveriam ser julgadas à luz do que Maomé ou do que o 12º imã diriam. Que 12º imã é esse? O Al-Mahdi, que foi o 12º imã do ramo xiita, e que os xiitas duodecimanos acreditam não ter morrido. Ele vive até os dias atuais. Desde 941 d.C., ele estaria oculto. Ele teria primeiro se escondido em algum lugar, alguma caverna, para não ser morto por alguém do califado abássida, que era sunita, e mais tarde ele teria entrado em ocultação maior, segundo um representante dele, que afirmou ter recebido uma mensagem dele de que ele entraria numa ocultação permanente até quando chegasse perto do fim dos tempos. Daí se gerou toda uma escatologia em torno de Al-Mahdi, em que os xiitas duodecimanos acreditam que ninguém deve ser sucessor de Al-Mahdi como 13º imã. Por isso, entre os juristas muçulmanos, que ao mesmo tempo são clérigos, os faquis, existem os clérigos juristas superiores, que são os marjas. E segundo a crença duodecimana, como ninguém teria um único poder para decidir a palavra final, os marjas então teriam uma capacidade descentralizada de interpretar as fontes do direito muçulmano. E eles também não teriam poder estatal, eles seriam conselheiros. Eles tomam decisões com caráter jurisprudencial, decisões chamadas de fátuas, em que os fiqhs e os marjes, eles podem decidir sobre questões mundanas, mas ao mesmo tempo não tem força de lei. Então, alguém que segue um marja pode não gostar de um fátua dele e começar a seguir outro marja. Então, por esse caráter de descentralização e também por não ter poder político, acidentalmente os duodecimanos acabaram tendo uma separação entre o poder secular e o poder espiritual. Isso até 1970, quando o Ayatollah Khomeini apresentou uma série de palestras que se transformaram em livro, em que ele apresentou essa tese do Vilayat-e-Faqih, a tutela do jurista islâmico, em que, segundo ele, não é porque o imã está oculto que os marjas devam atuar de maneira descentralizada, desorganizada, sem força de lei. Eles devem sim escolher entre eles aquele que for mais sábio, que será o supremo líder, e que terá poder estatal. O Khomeini, enquanto era só um marja e lutava pela deposição do Shah, se aproveitava do discurso da esquerda ocidental, que gostava daquela narrativa de luta de classes, e ele criou aí esse termo corânico. Aliás, ele popularizou o termo Mustazafin para se referir aos oprimidos ou desfavorecidos, e com isso angariou apoio de toda a esquerda europeia e americana. Ninguém deu a mínima para o que o Khomeini defendia, que as leis da sociedade deviam ser compostas apenas pelas leis de Deus e que outras leis são desnecessárias porque as leis da Sharia abrangem todos os assuntos humanos e fornecem instruções e estabelecem normas para todos os tópicos da vida humana. Isso porque ele teve o cuidado de não espalhar muito essa ideia para o Ocidente. Ele só falava de Velayat-e-Faqih para quem já conhecia o assunto. Enquanto que no Ocidente ele enfatizava mais a questão do populismo de apoiar os mustazafin, os oprimidos. Além de, dentro do Irã, buscar apoio de grupos partidários, fossem eles muçulmanos ou mais marxistas ou uma mistura dos dois. Ele conseguiu apoio de reformistas islâmicos e marxistas mais seculares que se opunham ao Shah, e assim
conseguiu tomar o poder com esse apoio, só para logo em seguida perseguir todos esses antigos apoiadores. E olha que o Shah Mohammad Reza Pahlavi chegou a tomar medidas como reforma agrária, com a devida compensação aos latifundiários que ganharam ações de empresas estatais em troca. E mesmo assim, mesmo com essas reformas, não só de reforma agrária, mas já nos anos 60 o Shah tomava medida como nacionalizar florestas e pastagens para transformar em cinturões verdes, por exemplo. Fora programa de participação nos lucros das empresas para os trabalhadores, direito ao voto para a mulher, formação de corpos de alfabetização, de corpo de saúde. Enfim, ele tomou várias medidas que poderiam ser consideradas até social-democratas. E mesmo assim, a esquerda ocidental achou que ele era muito opressor. Em vez disso, era necessário apoiar o Khomeini, aquele do Vilayat Faqih. Uma das principais fontes de insatisfação era o SAVAK, a polícia secreta que prendia e reprimia manifestantes e também extremistas, fossem eles ligados a grupos marxistas ou a grupos mais fundamentalistas muçulmanos. Esse ódio contra o SAVAK se somava à visão que muitos tinham de que o Shah fosse apenas um fantoche dos governos do centro do capitalismo, numa época em que crescia a ideia de não alinhamento por parte dos países da periferia do capitalismo, o assim chamado Terceiro Mundo. Agora, independente da visão ideológica quanto a sistemas econômicos, o SAVAK realmente era uma polícia que, a princípio, tinha até alguma função de reprimir extremistas, mas acabou sendo vista como uma agência que perseguia inocentes também. Então há muitas semelhanças entre o SAVAK e o DOPS, que perseguia comunistas no Brasil. E nesse contexto, o incêndio do Cinema Rex acabou sendo um estopim para uma grande onda de protestos em que se culpou o Shah, porque supostamente ele teria algum interesse em querer acabar com a vida de dezenas de pessoas em um cinema. Mas hoje já se sabe que foi um grupo extremista islâmico que fez isso, porque ele não queria que as pessoas do Irã tivessem contato com a cultura decadente ocidental. E coincidência ou não, aconteceu num dia 19 de agosto, a data que dizem que teria acontecido um golpe contra Mohammad Mossadegh. Agora, depois desse incêndio, no mês seguinte, aconteceu um protesto na Praça Jalé de Teherã, em que o exército imperial reprimiu manifestantes e acabou tirando a vida de 64 civis e causando mais de 200 feridos na Praça Jalé. Evento esse que acabou sendo lembrado como Sexta-feira Negra. E se a população já estava contra o Shah antes, aí com esse massacre, houve uma retroalimentação do ressentimento contra o Shah, que foi aproveitado pelo Khomeini, sendo que havia diversos grupos seculares, um conjunto heterogêneo envolvendo marxistas, feministas, liberais, republicanos e entre eles também os muçulmanos. E por conta de Khomeini já ter uma rede mais bem estruturada e apoio da esquerda europeia, ele conseguiu concentrar para si o poder e, em seguida, descartar todos os outros grupos que, num primeiro momento, haviam comemorado a tomada do poder por Khomeini. No futuro, pretendo fazer mais vídeos, cada um sobre um tema específico sobre o Irã. Um sobre o Vilayat Faqih, a tutela do jurista. Outro sobre a graphic novel Persepolis. Outro aprofundando sobre a Guarda Revolucionária Iraniana e os seus braços, o Basij e a Força Quds. E outro sobre o Mohammad Mossadegh, o primeiro-ministro que dizem que sofreu um golpe do Shah apoiado pela CIA. Spoiler, não foi golpe, mas isso é tema para outro vídeo. Eu sou Carlos Marcelo e essa foi a minha análise de hoje. Se você tem alguma crítica, dúvida, sugestão ou elogio, pode fazer nos comentários abaixo. E se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe com quem também gosta desse assunto. Se quiser fazer doação por Pix ou por Bitcoin, pode fazer pelos QR Codes na tela ou pelos links abaixo. Muito obrigado.